Olha, há mais de 3.000 anos, lá no meio do deserto, existiu uma estrutura que era única, totalmente diferente de tudo que já tinham construído. E não era um abrigo qualquer, não. Era um lugar onde, segundo os relatos, o próprio Deus descia para falar com as pessoas. Hoje a gente vai mergulhar nos mistérios do tabernáculo do Antigo Testamento, uma construção que, olha, levanta perguntas fascinantes até hoje. E é aqui que a coisa fica intrigante de verdade. Pensa comigo. Por que um povo nômade construiria algo tão complexo e, francamente, tão valioso? Uma estrutura portátil, cheia de detalhes em ouro puro, que era desmontada e remontada centenas de vezes. Sabe, não existe nada parecido em nenhuma outra civilização antiga. Por que o Criador do Universo escolheria uma tenda e não um palácio de pedra para seu ponto de encontro? E, só para a gente ter uma ideia do valor absurdo que estava envolvido nisso, basta olhar para o sucessor dele, o templo. O rei Davi, só nos preparativos, juntou mais de 3.400 toneladas só de ouro. É uma riqueza que a gente nem consegue imaginar, destinada a dar uma casa fixa para aquilo que antes era totalmente imóvel. Bom, a nossa jornada começa pelo primeiro ambiente, o pátio externo. Esse era o ponto de encontro, sabe? Entre o sagrado e o comum. Era a única área onde todo o povo podia entrar. E, simbolicamente, ele representa a nossa vida que todo mundo vê, nossas ações públicas, o jeito que a gente se apresenta para o mundo. Tenta imaginar a cena. Paredes de linho branco, finíssimo, com quase 3 metros de altura, brilhando sob o sol do deserto. 60 colunas de bronze polidos segurando tudo. E no meio dessa brancura toda, só uma entrada. Uma porta de 9 metros de largura, super colorida, vibrante. A grande questão é, por que só uma? E pode acreditar, aquelas cores da entrada não eram só decoração. Cada uma delas tinha um simbolismo muito profundo, representando um aspecto daquele que é descrito com uma única porta para Deus. O azul, a natureza celestial. A púrpura, a realeza. O carmesim, o sangue do sacrifício. E o linho fino, a pureza. Então, atravessar aquele portal já era, por si só, uma declaração. Assim que se passava pela porta, a primeira coisa que se via era o altar de bronze. Imponente, posicionado bem ali, de propósito. Ninguém conseguia chegar nem perto da tenda sagrada sem passar por ele primeiro. E ali, o fogo nunca se apagava. Dia e noite, sacrifícios eram oferecidos. Era um lembrete constante da seriedade de se aproximar do sagrado. E isso nos joga para uma analogia muito poderosa. Aquele altar físico aponta para uma verdade espiritual, a necessidade de uma consagração diária. Era um símbolo de que, para chegar perto de Deus, primeiro é preciso reconhecer a própria condição e a necessidade de um sacrifício. Depois do altar, o último item no pátio era a pia de bronze. E aqui, os sacerdotes eram obrigados a lavar as mãos e os pés antes de entrar na tenda. Não era opcional, não. A purificação era um pré-requisito para o serviço, mostrando que tanto as ações quanto os caminhos precisavam estar limpos. Agora, a gente vai além do pátio. Vamos cruzar o limiar da própria tenda. Estamos entrando no lugar santo, um espaço de ouro e sombras, onde só os sacerdotes podiam entrar. Se o pátio era a vida pública, esse lugar aqui representa o nosso interior, a mente e o coração, onde o verdadeiro serviço a Deus realmente acontece. Dentro dessa sala não entrava luz natural. As paredes eram de madeira de acácia, mas completamente folheadas a ouro. E lá dentro, só 3 objetos, cada um com uma função que não parava nunca, criando um ambiente de serviço perpétuo. Pensa só, uma luz que nunca se apagava, simbolizando a iluminação do espírito. Pão que era trocado toda semana, representando o sustento contínuo da palavra. E um incenso especial, com aquela fumaça subindo 2 vezes por dia, como se fosse uma oração, uma adoração que nunca cessa. Tudo ali dentro falava de continuidade. Mas, atrás de uma última cortina, ficava o lugar mais sagrado e mais perigoso da Terra, o Santo dos Santos. Um espaço que, na nossa analogia, corresponde ao espírito humano, sabe? O nosso lugar mais profundo, onde a presença divina pode habitar. Separando o lugar santo desse compartimento final, tinha um véu pesado, grosso, uma cortina bordada com figuras de querubins. Aquilo não era só um tecido, era uma barreira, um símbolo poderoso da separação entre a humanidade e a presença direta e, assim, avassaladora de Deus.
A entrada era tão restrita, mas tão restrita, que o próprio sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano e ainda tinha que seguir um protocolo extremamente rígido. Um erro, um deslize e o resultado era morte instantânea. Isso mostra o nível de santidade e de perigo daquele lugar. E lá dentro que tinha apenas um objeto, a Arca da Aliança. Basicamente, o trono de Deus aqui na Terra. Era do espaço entre as asas dos querubins de ouro que a voz de Deus falava diretamente com Moisés. Era o epicentro da presença divina no planeta. E então, um evento acontece e muda tudo. Os evangelhos contam que no exato momento da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou. E não foi de baixo para cima, como se mãos humanas tivessem rasgado. Foi de cima a baixo. O simbolismo é claríssimo. A barreira foi removida. O acesso direto à presença de Deus foi aberto para todo mundo. E isso tudo nos leva à grande conclusão dessa análise. A estrutura física do tabernáculo, com todos os seus detalhes, serve como um projeto, uma maquete, para a gente entender um conceito teológico fundamental do Novo Testamento: o corpo humano como um templo. Então, o ponto crucial é este. A Bíblia faz essa pergunta direta, transformando essa estrutura antiga, distante, em algo incrivelmente pessoal. A ideia é que a mesmíssima presença que habitava lá no Santo dos Santos agora busca morar dentro das pessoas. E isso aqui ilustra de forma brilhante toda a nossa jornada. O pátio externo, com as ações que todo mundo vê, corresponde ao nosso corpo. O lugar santo, com aquele serviço interior que não para, corresponde à nossa mente e alma. E o Santo dos Santos, o lugar da presença, corresponde ao nosso espírito, a nova morada de Deus. O projeto do tabernáculo era perfeito. Cada detalhe foi divinamente ordenado. A pergunta que fica no ar, então, é uma reflexão bem pessoal: se o nosso corpo é o novo templo, como é que essa construção está progredindo em cada uma dessas divisões?